Agora sim, bora de notícias. Quero começar falando que Arthur, atacante que pertence ao Botafogo, foi emprestado ao São Paulo, garantiu que pretende seguir no tricolor no segundo semestre. A única possibilidade dele não ficar, até porque seu empréstimo termina em dezembro, é em caso de proposta do exterior. Importante registrar que o Arthur deixou excelente impressão desde que foi contratado pelo São Paulo. Hora de falar sobre a Arboleda, que resolveu contra-atacar o São Paulo. Só a hora que não foi das mais inteligentes. Pois bem, o Arboleda notificou o tricolor pedindo sua reintegração em 48 horas. Inclusive, o Arboleda exige que o São Paulo faça o anúncio através de seus canais oficiais de que o zagueiro equatoriano foi reintegrado completamente e não vai mais treinar de forma separada. Na avaliação do Arboleda, há um prejuízo quando ele treina separado do restante do elenco. O São Paulo já se defendeu, afirmando que ele treina em horários alternativos por ter voltado abaixo fisicamente depois de 30 dias de sumiço. Você vai lembrar que ele se ausentou e viajou para o Equador sem dar qualquer explicação. Por que eu falei que esse pedido na justiça foi completamente fora de hora? Porque o São Paulo, nesse final de semana, enfrenta o Remo e sai para um período de férias. Então, qual é a lógica de o Arboleda pedir agora que treine com o restante do elenco, levando em consideração que todo o elenco, a partir de segunda-feira, estará de férias e só retorna em quase um mês, até porque, por conta da Copa do Mundo, os torneios por aqui serão paralisados. Já uso o espaço para comentário para opinar a respeito de mais essa iniciativa do zagueiro equatoriano. Você concorda? Acha maluquice? O que você faria com ele se fosse o presidente do São Paulo? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo. Que história é essa de que o herdeiro da Ferrari e da Juventus da Itália pode comprar a SAF do São Paulo? Antes de dar esse contexto, só contar que nessa quarta-feira, Diego Fernandes, empresário são paulino, se reuniu com o presidente Arrim Assis e levou uma série de pessoas que têm relação com essas conversas. A ideia do Diego é transformar o São Paulo numa SAF. Ele quer convencer o presidente tricolor da necessidade. Tem alguns números que de fato causam preocupação. O São Paulo tem 428 milhões de reais de dívidas vencendo nesse ano e não há grana para tal pagamento. Isso sem falar nos juros da dívida que consomem do São Paulo cerca de 125 milhões de reais por temporada. Mas não para por aí. O tricolor, por conta daquele esquema de sustentabilidade da CBF, precisa alterar consideravelmente dois enormes problemas. O primeiro, o déficit operacional não pode ser superior a 2,5% em cada um dos clubes que disputam o futebol nacional. O São Paulo hoje tem 39% de déficit. Já o custo do elenco tem de ser até de 70% das receitas. O custo do São Paulo hoje gira na casa dos 90% das receitas com o seu departamento de futebol. Diante desse cenário, se não houver mudanças, São Paulo começará a ser punido. E é baseado também nisso que Diego Fernandes e um grupo grande de empresários tenta convencer os dirigentes do São Paulo que o clube precisa virar uma SAF. Nessa reunião de quarta-feira, o Diego Fernandes entrou em contato com um integrante da família Agnelli, uma das mais ricas do mundo. Os caras dominam absolutamente tudo na Itália. São, entre outras coisas, donos da Ferrari e da poderosa Juventus. Durante a reunião, houve um contato do Diego com esse herdeiro da família Agnelli, que chegou até a trocar algumas palavras com o presidente Arrim Assis. Não há proposta na mesa. Não há nada oficial, somente um interesse prévio, embrionário, de um herdeiro da família Agnelli na compra da SAF do São Paulo. O que o presidente Arrim Assis sugeriu? Que esse grupo, autorizado por ele, inicie um estudo para saber quanto o São Paulo vale, para a partir daí iniciar tratativas dentro do conselho, cogitando mais para frente a venda da SAF tricolor. Você, São Paulino, que pensa da ideia? Já usa o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião. Para apresentar o seu projeto de SAF para o São Paulo, foi lá recebido e tudo mais, tal. Isso fora de campo, dentro de Só um campo. pouquinho. Qual é o modelo? É isso que ele falou que pretende apresentar. Para fazer um projeto de SAF, vai apresentar ao São Mas Paulo. ele foi O clube divulgou. Falar, eu quero apresentar. O clube divulgou institucionalmente, com fotinho e tudo, ou foi uma parada? Não, né? Tá. Não divulgou. Mas enfim, essa é a situação lá. O Massis está fragilizado politicamente, recebeu o cara lá, né, para fazer um... Dorivangal. Aí eu adorei. E o Dorival tá aí. O cara foi jogar uma boia, você não vai pegar? Sim. Não põe a mão no nariz, Dorival. Na enchente, falta jacaré de vira educação, tronco, hein? pô. E o São Paulo vai contratar alguém, Arnaldo? Vai precisar. Sei lá com que dinheiro. Pois é, eu fiquei pensando na frase do Massini sobre nenhum dirigente cartola em ano de eleição toma medida impopular. Vamos ver como é que vai ser o Massis, que nem candidato oficial é ainda, né? Mas, o que vai ser do São Paulo? É uma interrogação maior que a do Corinthians, eu acho.
na parada. Mas o São Paulo não tem um Memphis, né? Pra chamar de seu. Não tem mais. O Oscar saiu, né? Mas, aí que tá. Vende o Marcos Antônio, fica com o Marcos Antônio. Contrata zagueiro, não contrata zagueiro. Né? Então, o time do São Paulo, diferentemente do Corinthians, não é um time formal. O Corinthians, se conseguir manter, como disse Diniz, o time tá ok. O Dorival não tem time para manter. Não tem nem zagueiro para colocar. Em algumas posições o São Paulo Vai ter precisa que repor. contratar. Tem como. Não sei como. Se vai pagar direito ou não, aí é outra discussão. Ele tem tentado colocar esse jogo, essa é uma boa discussão. Talvez o jogo mais indigesto seja o do São Paulo, porque ele vai a Belém, 8h30 da noite, no domingo. Então todo mundo da passagem comprada. O Dorival tem tentado desesperadamente colocar na cabeça dos poucos jogadores que restam no São Paulo nesse... Do tamanho do jogo. O tamanho e a importância desse jogo para a sequência. Porque isso significa a primeira parte da tabela ou voltar olhando lá para baixo. Das duas, uma, né? Já que o São Paulo não vence no Brasileiro há milênios. Uma coisa que eu fiquei em dúvida quando você falou ontem. A questão do Arthur. O São Paulo é obrigado a comprar o final do empréstimo ou não? São metas. Agora todo jogador é assim. Todo vem por meta. Ah, tá. Então já o deve Cauli, o Arthur, o Marcos número de jogos. Tá? Aí é obrigado. Se bater o número de jogos, é obrigado. Igual o Corinthians, foi obrigado a comprar o Kaká porque ele bateu o número de jogos do time japonês. Teve que comprar. Agora, o Arthur tem mais um elemento. O Botafogo, esse clube que a gente está vendo. Se o Arthur, o Botafogo tem a possibilidade de vender o Arthur, mesmo sendo do São Paulo, no meio do ano. Resta ao São Paulo cobrir a proposta. Certo. Quer dizer, cobrir a proposta, não. Exercer a compra definitiva antecipadamente. Se tiver uma Entendi, proposta. Agora ficou claro. Amanhã a gente vai falar mais a importância da vitória contra o Remo, que é um dos piores times até agora, a volta do São Paulo da Copa. Atlético Paranaense, Flamengo e Santos. Essa é a sequência do São Paulo na volta. São Paulo depois da Copa do Mundo.